Olá, eu sou a Júlia Barreira e estou aqui para apresentar para vocês hoje parte dos resultados que a gente encontrou com o meu projeto de doutorado, que foi orientado pela professora Larissa Rafaela Galati. E no meu projeto de doutorado, a gente investigou alguns fatores da gestão do esporte que fomentaram, possibilitaram o desenvolvimento do futebol de mulheres ou que dificultaram esse processo. E aí, entre esses fatores que a gente encontrou, tem a capacitação de treinadores e treinadoras, que aparece para a gente como um recurso necessário para o desenvolvimento do futebol de mulheres. Então, aqui hoje eu vou fazer um recorte desse resultado que a gente achou. E um primeiro passo aqui que é importante é justificar esse nosso trabalho, como que ele vai avançar com o conhecimento já existente sobre essa temática. Para isso, a gente recorre a 2 artigos que foram publicados recentemente e que justamente fizeram um mapeamento dessas publicações internacionais sobre futebol de mulheres. E o que esses estudos vão apresentar em comum? Então, primeiro, eles vão mostrar que a maioria dos trabalhos que eles mapearam investigaram as dificuldades sociais e culturais enfrentadas por meninas e mulheres na prática do futebol. E esse é um resultado importante, porque mostra para a gente que essa baixa quantidade de praticantes não reflete um desinteresse delas pelo futebol, mas sim essas barreiras, essas proibições legais e sociais que foram impostas e que dificultaram o acesso à prática esportiva. E esses 2 trabalhos também são interessantes, porque eles vão indicar necessidades de estudos futuros. E aí o que eles sugerem, né? A necessidade de identificar fatores relacionados ao contexto e ao esporte que impulsionam o desenvolvimento do futebol de mulheres. E que esse conhecimento ajudará gestores e gestoras a avaliar os elementos chaves que afetam o desenvolvimento do jogo, vai auxiliar a priorizar suas ações e medir os seus resultados na prática. Então, é justamente essa lacuna científica que a gente pretende avançar ou contribuir com esse trabalho e fornecer também informações práticas para essas pessoas que estão envolvidas nas tomadas de decisão e nos planejamentos de desenvolvimento da modalidade. Então, feito essa contextualização, a gente chega no objetivo do trabalho, que é de identificar fatores que fomentaram ou dificultaram o desenvolvimento do futebol de mulheres por uma perspectiva da gestão do esporte. Para responder esse objetivo, um primeiro desafio que a gente teve foi selecionar 11 países ao redor do mundo, de diferentes continentes, que apresentavam elevados níveis de desempenho e de participação na modalidade, que são justamente duas variáveis apontadas pela literatura científica como necessárias para um país ser considerado desenvolvido em determinado esporte. E um segundo desafio foi identificar agentes, ou seja, pessoas atuantes no futebol de mulheres nesses países e que tivessem aí pelo menos 10 anos de experiência na modalidade, justamente para fornecer para a gente um rico panorama desse processo de desenvolvimento. E aqui nesse slide, então, eu vou apresentar os países que a gente investigou dentro de cada federação continental, a quantidade de entrevistados ou entrevistadas e a experiência, ou seja, a vivência que essas pessoas têm com o futebol de mulheres nos seus respectivos países. A gente fez entrevista com todas essas pessoas e para analisar essas entrevistas, a gente recorreu a esse processo de análise chamado de análise temática e a gente seguiu esses 5 passos propostos pelas autoras Brown e Clark para identificar e chegar nesses temas. Então, o primeiro passo foi de familiarização com essa transcrição das entrevistas, um segundo passo foi de codificação, terceiro de definição dos temas, depois a gente passou por um processo de revisão dos temas e, por fim, nomeação dos temas. E aí o que eu vou apresentar aqui em seguida como resultado é um recorte desse tema chamado formação de treinadores e treinadoras, um recurso necessário para o desenvolvimento.
Então, quando a gente pensa num contínuo de desenvolvimento, a gente encontra os Estados Unidos como um país aí que lidera esse processo de desenvolvimento do futebol de mulheres. O país tem seu protagonismo pelo seu grande desempenho em competições internacionais, Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, e também pela elevada participação. Mas, além desses aspectos, a gente vê que o país se destaca por alguns elementos da gestão. Entre eles está esse processo de qualificação dos treinadores e treinadoras. Então, eu trago aqui a fala de uma treinadora que a gente entrevistou dos Estados Unidos e que vai dizer: com relação à capacitação dos profissionais, todos os profissionais que trabalham com o futebol aqui, antes era meio oba-oba. Mas a partir de agora, de uns 10 anos para cá, antes você tinha muitos pais treinando as equipes, e hoje não. A qualificação é um pouquinho mais exigida. Você tem que ter, no mínimo, a licença F para trabalhar com crianças pequenas. E você tem que ter, no mínimo, a licença C para trabalhar com um pouquinho mais de rendimento, de alto rendimento. O que essa treinadora está mostrando para a gente? Que nesse processo de desenvolvimento teve uma mudança ali dentro dos Estados Unidos. Se antes os pais eram os principais responsáveis, né, por coordenar essa prática esportiva, atualmente não. Atualmente você tem que ter, né, de uns 10 anos para cá que ela aponta, você tem que ter uma qualificação. E ela também já dá esse indicativo de que existe todo um sistema de formação e de qualificação de acordo com o nível de desempenho que você quer atuar como treinador ou treinadora. Hã, eu trago aqui o caso da Alemanha, porque é um país citado por muitas pessoas como um país aí que tem se desenvolvido e tem melhorado o seu desempenho, sua participação no futebol de mulheres. E quando a gente vai entrevistar, os participantes de lá, o que a gente encontra é uma fala no sentido de que, hoje em dia, está mais difícil ser treinador de mulheres, porque você tem que ser qualificado igual no futebol masculino, tem que fazer cursos certificados. Então, parece que nesse processo de desenvolvimento, um elemento que foi incorporado e que, inclusive, é exigido hoje em dia, são esses cursos de qualificação e de certificação. O que já não acontece em outros países que também não vão reconhecer seu país ali como desenvolvido no futebol de mulheres. Por exemplo, é o caso da Noruega. Então, na Noruega, a gente entrevistou um professor, né, pesquisador, que estuda gênero, esporte e que também já atuou como treinador no país. E o que ele vai falar é o caso de quando você matricula o seu filho ou sua filha num clube esportivo para jogar ali no seu bairro ou na sua cidade. E aí o que ele fala? Então, na primeira reunião, o representante do clube dirá: algum de vocês, pais, gostaria de contribuir para esses times no próximo ano? E aí ele diz: se você for estúpido o suficiente para levantar a mão, nas palavras dele, o resto dos pais batem palmas, né? Pais, mães. Então, provavelmente você será o treinador dessa equipe durante um ano. E aí ele mostra, então, como que é esse processo de seleção para treinadores e treinadoras dessas equipes, pelo menos em clubes ou num processo de iniciação. É uma reunião que é feita e ali dentro os pais vão se revezando nessa função. E e ele, inclusive, vai trazer alguns pontos positivos e negativos desse sistema. Um ponto positivo que ele vai trazer é justamente que o pai ou a mãe ali, que vai atuar como treinador, treinadora, vai estar responsável pela equipe do seu filho ou filha. E que isso vai gerar todo um cuidado e tudo mais, e uma aproximação com os outros pais, e por aí vai. Mas, em contrapartida, essa pessoa que vai assumir essa equipe pode não ter capacidade nenhuma para desenvolver aquelas crianças ou para promover essa prática esportiva. Então, ele traz esses pontos em relação a esse sistema. Quando a gente vai para o Brasil, a gente também vai encontrar um cenário parecido com uma maior necessidade de qualificação desses treinadores e treinadoras. E eu vou trazer aqui, inclusive, a fala de um gestor do futebol de mulheres atualmente no país, que diz: a gente tem que ter profissional capacitado para receber esse pessoal. Não é só chegar e fazer como se estivesse na escolinha de futebol. Não, é um bate-papo, é a conversa, é fazer um ambiente diferente. E eu acho que não tem. Então, uma coisa que tem que investir muito
é na capacitação. E aqui ele está falando justamente na capacitação de treinadores e treinadoras, entendendo o papel fundamental dessas pessoas, né, desses profissionais, nesse processo de fornecer um ambiente seguro e um ambiente confortável para que as praticantes se mantenham ali no esporte e se desenvolvam também dentro dele. E com isso a gente já pode caminhar também para as conclusões do estudo. Fica para a gente, né, claro, que o processo de formação de treinadores e treinadoras aparece como um indicador de desenvolvimento no futebol de mulheres. Então, se treinadores, treinadoras, né, profissionais qualificados aparecem ali nos Estados Unidos, na Alemanha, como um fator que estimula e que mantém mais praticantes no esporte, esse é um fator aí que se faz pouco presente em outros países e que poderia receber uma maior atenção das organizações esportivas. Treinadores e treinadoras com qualificação podem potencializar os processos de atração, retenção e formação de praticantes. Então, por que que é muito importante essas pessoas serem qualificadas, né, participarem desses cursos? Por quê? Para a gente ter mais participação no esporte, a gente tem que fomentar 3 processos: o de atrair, de chamar mais gente para o esporte, de reter essas praticantes no esporte e de formar essas praticantes no esporte. E parece que esses 3 processos são muito influenciados por esses agentes, chamados de treinadores e treinadoras. E aí, indo aqui para o último ponto, e até como implicações práticas desses nossos achados, a gente aponta para a necessidade da participação de organizações esportivas no oferecimento aí desses cursos de formação. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui o meu contato para a gente continuar essa conversa, esse diálogo e discussão sobre esses achados. E agradeço também pela oportunidade de participar desse evento. E meu muito obrigada.